Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre este cartapácio que é O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. Bem, antes da sequência desse vídeo, eu gostaria de te pedir, se você puder e quiser, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, tocar na sinetinha, nos seguir nas redes sociais, é muito importante aqui para a divulgação do canal Lista de Livros. Bem, o Robert Musil nasceu há muitos anos atrás, naquele que ainda era o Império Austro-Húngaro, o território que hoje é a Áustria. Ele trabalhou em diversas funções, isso vai ter até uma repercussão aqui no livro, porque o alter ego do autor, que é o personagem principal do livro, que se chama Ulrich, ele também seguiu várias carreiras, da mesma maneira que o autor ele também foi militar, da mesma maneira ele também estudou engenharia. Entretanto, ele depois fez, o autor, né, Robert Musil, fez um doutorado em filosofia, estudando um filósofo até de menor expressão, de menor importância, que é o Ernst Mach, um filósofo positivista. Ele acabou seguindo, vamos dizer assim, uma carreira literária, trabalhou em algumas revistas literárias e lançou algumas peças e ensaios, mas livros mesmo em sua vida foram apenas dois. Um romance de estreia, né, um pequenininho, chamado O Jovem Tórtolas, e este, O Homem Sem Qualidades, que foi seu magnus opum, que foi o que consumiu vários e vários anos de sua vida e que ainda assim não foi finalizado. Este é um daqueles livros, tais como o segundo e o terceiro volumes do Capital do Marx, ou como Para Além do Leviatã, do Silvio Mesaros. São aqueles livros que o autor ele vai querendo estudar sempre mais, vai querer se dedicar mais, vai querer refinar a escrita, vai querer refazer a escrita e acaba por não conseguir concluir. O Musil, portanto, ele foi até militar, ele participou da Primeira Guerra Mundial, mas como ele era um homem de letras, né, era um homem bem estudado, ele se tornou responsável pelo Jornal do Exército e ele era uma espécie de censor, né, das cartas que a companhia em que ele estava, os soldados enviavam para suas famílias e também das cartas que os familiares enviavam para os soldados. Isso não era, vamos dizer assim, uma censura ideológica, igual a ocorrida aqui no Brasil na ditadura militar, longe disso. Esse é um tipo de censura que vai ocorrer em qualquer exército, porque os soldados eles não podem expor, mesmo que sem querer, nenhum tipo de informação que acabe entregando a posição deles, expondo a ação inimiga. Então era uma censura, vamos dizer, de caráter de segurança da companhia que ele participava. Mas ele também se aproveitava ao ler essas cartas para aprender sobre a vida, sobre as pessoas, como as pessoas observavam, né, o mundo que as compunha, a sua solidão, a sua ausência, a presença, os seus afetos, etc. Esse livro, o autor começou a escrever alguns fragmentos já na virada do século XIX para o século XX, mas ele começa a escrever de maneira, vamos dizer assim, mais peremptória, mais categórica, a partir da década de 1910, só que ele só vai entregar o primeiro volume em 1930, e depois ele vai trabalhar naquilo que seria o segundo volume, que acaba sendo lançado esse segundo volume só em 1943, ele já tinha até falecido, e ficou assim um material enorme, uma quantidade enorme de manuscritos que acabaram, vamos dizer assim, primeiramente sendo trabalhados pela esposa dele, que lança aquilo que seria mais ou menos um terceiro volume. Esse material depois ele é trabalhado por um pesquisador chamado Adolf Frisé. Era um material de cerca de 12 mil páginas, 10 mil páginas só sobre O Homem Sem Qualidades, e assim, em estados de avanço do livro muito diferentes. Ele tinha chegado a mandar o segundo volume para o prelo, né? Ele chegou a ir lá, mas mesmo esse ele mandou retornar, que ele queria reescrever alguns capítulos, e aí havia depois disso, daquilo que seria o terceiro volume, materiais muito diferentes, alguns muito avançados, né, já bem trabalhados, outros apenas esboços, né, apenas rascunhos. Eventualmente, esses rascunhos, apesar de serem só rascunhos, eles já estavam mudando capítulos que estavam bem trabalhados, ou seja, o autor havia mudado de ideia. Então, assim, é uma barafunda lançar qualquer tipo de edição dessa obra, porque você não sabe o que você vai lançar. É tudo, mas o material, em certa maneira, ele é antagônico, porque havia ideias diferentes, qualidades diferentes, em tempos históricos diferentes, ou seja, esse trabalho parece que assim é interminável, e você sempre vai depender de uma espécie de arbitrariedade, né, de uma linha de corte que o editor da obra que você for ler vai fazer. Né? Aqui no Brasil, a Nova Fronteira, ela escolheu lançar só os livros que já tinham ido até o prelo, né? Ou seja, o autor chegou a trabalhar bem nesse material. Mas se você for em outros países, haverá outros cortes. Eu aproveito aqui para falar que o trabalho que a Nova Fronteira fez nesse livro realmente é muito interessante. Tanto a capa aqui, né? Essa capa estilosa aqui, que tem uma ideia profunda aqui, já dá para perceber. A diagramação do livro é muito razoável, tá vendo? É um livro que tem
é fácil de ser lido, a capa é dura, ele tem muitos capítulos, a editora preferiu não, vamos dizer assim, abrir um novo capítulo, uma nova página quando você vai para um outro capítulo, porque são muitos ao longo da obra. Esse livro já é extenso. Se você abrisse uma nova página, nossa mãe, dá nem para dizer o quanto iria ficar. Tá vendo aqui, ó, passa de um capítulo para outro e não muda a paginação. Esse livro ele foi censurado na Alemanha, é bom destacar que em certo momento a Alemanha anexou a Áustria, né, onde o autor vivia. Dá para saber facilmente por quê. Basta ver aqui o nome dessa terceira parte aqui, que foi lançado como segundo livro, Rumo ao Reino dos Mil Anos, entre parênteses, os criminosos. Os nazistas, eles diziam que fariam o Reich de 1000 anos, né, o Reino de 1000 anos, ou o Império de 1000 anos. E você colocar na sequência, entre parênteses, os criminosos, está deixando muito claro como o autor os está designando. Fora o fato de tratar de tema da nacionalidade austríaca, do orgulho austríaco, tratar do incesto, ou seja, existem temas já por si delicados e ainda havia essa provocação clara, né, provocação aberta contra os nazistas, o que fez com que o livro fosse proibido na Áustria e na Alemanha, forçando o autor a emigrar para a Suíça. Ainda assim, é preciso destacar que na Suíça, as pessoas às vezes pensam, não, a Suíça ela é neutra, mas havia uma pressão também para que ela também, por exemplo, obras como essa não fossem lançadas lá, para que não prejudicasse os países adversários, vamos dizer assim, no caso a Alemanha, e a Alemanha também não atacasse a Suíça. Ou seja, a neutralidade era uma neutralidade um pouco suja, não era uma coisa muito pura, não. E por que o nome desse livro, né? O Homem Sem Qualidades, que alguns outros achavam que poderia ser traduzido melhor como O Homem Sem Atributos ou O Homem Indefinido, eu penso que talvez seria O Homem Sem Personalidade. Porque o personagem principal desse livro, que é o Ulrich, ele é um homem sem personalidade. É um homem que, apesar do talento, apesar de ser inteligente, ele não consegue se fixar em nada. Tenta ser militar, não vai bem, se desentende, não gosta daquilo que ele está vivendo. Tenta ser matemático, mas acha que há um limite. Tenta ser engenheiro, mas também não gosta daquela profissão. Até que ele prefere tirar um ano sabático para refletir sobre a vida, para pensar sobre aquilo que ele está fazendo, etc. E o pai dele fica um tanto quanto preocupado, porque ele vê que o filho está meio perdido, né? Não está indo para lugar nenhum. Então o pai dele fica sabendo que vai ser discutido um novo assunto chamado ação paralela. Essa ação paralela era a comemoração do jubileu dos 70 anos do reinado do imperador austríaco, né, que se daria em 1918, o livro começa ali no final de 1913, ou seja, daí a 5 anos o imperador comemoraria 70 anos no poder. E o governo austríaco compreende que é um motivo para eles comemorarem e também para se antagonizarem, de certa maneira, a Alemanha, porque no mesmo 1918 comemorar-se-á o jubileu de 30 anos do imperador alemão. Então, ali no 1913, no final de 1913, eles começam a organizar essa festa. Então, eles vão até começar a organizar o que eles vão fazer, o que eles vão comemorar, de qual forma. E aí, o pai do Ulrich articula para que ele participe desse grupo, já que ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa bastante aguda intelectualmente. Então, que ele fosse lá, que ele participasse, estaria, vamos dizer assim, articulando junto a grandes personagens, inclusive o próprio imperador. Então, o Ulrich aceita a designação, ele vai e o imperador gosta dele. Apesar dele ser um tanto quanto crítico, mas o imperador gosta do Ulrich, né? Gosta de graça, vamos dizer assim. Então ele começa a articular o que seria essa ação paralela, vão chamar várias pessoas que vão imaginar vários cenários, algumas pessoas querem comemorar a paz, querem fazer um esforço pelo pacifismo, outras personalidades vão lutar por questões diversas. Então, por exemplo, cada ministério vê essa ação paralela como uma espécie de risco, né, de temor, ou também você pode se apropriar dela para os seus interesses próprios. Então, o Ministério das Relações Exteriores quer uma ação que os beneficie. O Exército quer que aproveite a ação paralela e faça um investimento grande no Exército, porque as nações vizinhas estão investindo em suas forças armadas e eles pensam que assim ele vai garantir a paz, ou seja, tendo um exército robusto. É bom que se destaque, né? Porque como o livro se passa no meio de 1913, já indo para 1914, o desenrolar dele já se dá em 1914 também, em 1914 foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Então ele está espécie ali, ele não fica claro isso no livro, mas há vamos dizer assim, aquele silêncio que precede o esporro, né? Aquele silêncio que precede o mergulho. E o Ulrich é responsável por ser o secretário dessa ação paralela. Porém, vários personagens participam dessa ação paralela e o Ulrich, apesar de ser o secretário, ele contribui muito pouco para a execução
função daquilo que ele foi designado. Isso porque o Urich é um personagem extremamente crítico, ele é meio cínico, ele é um cínico intelectualizado, mas ele é contra tudo. Toda vez que alguém postula uma ideia, ele coloca uma objeção, ele parece que sabota a ação paralela, da qual ele era secretário. Tudo que vai ser feito, ele fala contrário. Então, se alguém vai dizer A, ele fala que é B. Se alguém diz C, ele diz que é D. Ele não chega a lugar nenhum. Então, se a pessoa, não, então vamos fazer o que você quer. Não, ele não quer nada. Ele é, vamos dizer assim, um niilista, né? Extremamente influenciado pelo Nietzsche. Aliás, assim, o livro é bem nietzschiano, né? Especialmente a primeira parte dele, né? Bem focado assim, no Nietzsche. Você percebe a influência dramática que esse autor, que esse filósofo representa para o Urich e para, claro, o Robert Musil, por conseguinte. O Urich, ele é essa espécie assim, de homem que sai do nada para chegar a lugar nenhum, sabe? Ele é um niilista. E depois nós vamos ler alguns trechos aqui desse livro que evidenciam esse caráter niilista e eventualmente até meio irracionalista da obra, e também alguma contraposição para destacar os limites desse tipo de pensamento filosófico. E o próprio início do debate da ação paralela, ele já, vamos dizer assim, ele acarreta uma série de consequências negativas, uma série de protestos que, vamos dizer assim, são aqueles protestos não por conta da ação paralela em si, afinal de contas ela só dar-se-ia 5 anos depois, mais ou menos de quando é o desenrolar do livro, mas sim porque parece que já existem aqueles problemas que ficam ali latentes, né, esperando só a faísca para explodir, e assim que começa esse debate, que o jornal começa a tratar do assunto da ação paralela, alguns personagens se revoltam, né, se indignam. Afora a competição dentro dos ministérios, aquele que quer fazer a coisa mais pacifista, aquele que é mais militarista, aquele que quer fazer um auxílio aos humildes, né, um evento mais de filantropia. Outros não, outros já são assim, como na época era o Império Austro-Húngaro, era um império enorme, né, com um imenso território, com várias nacionalidades distintas, algumas línguas faladas dentro dele, e portanto havia tensões, né, nacionalistas, vamos dizer, de pessoas que eram, vamos dizer, húngaras, outros eram italianos, outros eram alemães, outros eram eslovacos, croatas, ou seja, várias nacionalidades, várias etnias dentro desse mesmo império, e que nesse momento, ao ver que ele seria saudado, eles começam uma série de protestos, alguns até de caráter violento, que vão hostilizar de maneira bem firme, né, o governo de então. Então a ação paralela, ela faz lembrar uma série de acontecimentos que aconteceram aqui no nosso mundo real. Para dar um exemplo, em 2013 começam protestos aqui no Brasil por conta do aumento da passagem, 20 centavos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A polícia do PSDB, lá do Alckmin, massacra os estudantes que estavam protestando. Por conta desse massacre, os protestos eles se avolumam, eles se multiplicam, e depois vão vindo uma série de outras demandas, de outras pautas. Existe ali um debate, né, uma disputa, mais bem dizendo, entre a esquerda e a direita pelo comando dos protestos, até que por fim a direita prevalece e, enfim, né, o resto é história, né? Estamos aqui com o Bolsonaro. Ou seja, e foi o início só os 20 centavos. E isso não é só no Brasil não. Por exemplo, aquilo que veio posteriormente a ser designado como Primavera Árabe começa com um protesto na Tunísia, um protesto individual de uma pessoa que se imolou, né, imolou seu próprio corpo por conta do autorismo policial e da corrupção da Tunísia. Isso é uma pequena cidade. E aquilo tomou o país, depois tomou vários países e vieram designar esse movimento que tinha caráter pretensamente democrático, né, e acabou mudando uma série de governos lá. Outro caso famoso foi na Turquia, né, quando um corte de uma árvore, né, um singelo corte de uma árvore em uma praça, ele designou uma série de protestos para não cortar aquela árvore, que depois foram se avolumando e também gerou um cataclisma político no país, né, que tomou o país inteiro. E eu acho que o mais parecido mesmo com o caso do livro aqui foi a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, hoje já longínquo ano 2000. Quem talvez não tenha passado por aquela época não se lembre, né? Ou, enfim, já passaram muitos anos, mas o fato é, o governo brasileiro, no auge de uma tragédia socioeconômica decorrente da aplicação de medidas neoliberais pelo governo do PSDB de então, que são muito similares às do governo Bolsonaro, aliás, uma outra diferença ali com relação à preocupação com a homossexualidade alheia, coisas assim que eles não tinham, mas assim, a política socioeconômica ela era idêntica mesmo, tão nefasta quanto. E no meio dessa tragédia neoliberal, o governo quis comemorar, quis dar uma festa de 500 anos pelo descobrimento do Brasil. Que aí outras personalidades políticas vão rememorar que é uma invasão, que trouxe um monte de consequências extremamente lesivas, que massacrou os povos originários, baseado na escravidão, etc. Então, quando o governo foi comemorar, foi tentar fazer uma festa, o que houve foi protesto no Brasil inteiro, duramente massacrados pelo governo federal, pelo governo do dito democrata Fernando Henrique Cardoso, e que foi assim uma tragédia no país inteiro, ainda que a mídia tenha abafado bastante tudo o que aconteceu,
Mas foi assim, uma coisa ridícula, né, tenebrosa. E para dar um exemplo, né, dessa pretensa festa, eu tenho que destacar essas coisas porque eu tenho um problema grave de memória, eu me lembro de coisas demais. O governo Fernando Henrique mandou construir uma nau, né, para rememorar a nau do Pedro Álvares Cabral. Então fazer uma réplica dela. Resultado, meus queridos, nos 500 anos de descobrimento, a nau não conseguiu navegar. A nau não conseguia navegar. 500 anos depois, fracassou, a nau não conseguia sair do porto. Tinha problema no motor, problema no lastro, problema no mastro, toda mal construída. Com aquela, sabe, que a gente herdou muita coisa dos portugueses, né? Não só o lirismo e a sífilis, né, como diria o Chico Buarque, mas também, né, o patrimonialismo, corrupção, etc, etc, etc. Então esse caso, né, da ação paralela me lembrou imensamente a dita comemoração pelos 500 anos de descoberta do Brasil. Outra trama de grande importância no livro se dá entre aquele que seria o melhor amigo do Ulrich, chamado Walter. Na verdade, eles foram melhores amigos na juventude, mas o Walter passou a nutrir certo desprezo pelo Ulrich, parece ser um pouquinho mais recíproco. Na verdade, o desprezo é mais a partir do Walter. O Walter não gosta muito do Ulrich. O Ulrich até gosta um pouco dele, mas o provoca, implica com ele. E esse Walter, ele é casado com uma mulher chamada Clarice. O casamento vai muito mal das pernas, né? A Clarice não vê com bons olhos o marido dela. Ela acha que o marido dela era um homem com muito talento, muita inteligência, mas que não conseguiu desenvolver-se, né? Ele poderia ir muito mais longe do que foi. E, enfim, os dois têm vários problemas, o casamento está balançando e o Ulrich chega para balançar ainda mais o casamento. Ele vai lá mais para tocar fogo, para atrapalhar, né? Ele flerta com a Clarice. Aliás, isso é até interessante, né? O Ulrich, ele flerta com todas as personagens femininas do livro, sem exceção. Pode ser mulher casada do melhor amigo, pode ser parente, pode ser quem for. Ele vai flertar, ele vai ter algum tipo de relacionamento, vamos dizer assim, naquele meio do caminho, né? E por conta disso, claro, o Walter fica indignado, né? Porque ele percebe que os dois se dão de uma maneira um pouco diferente. Enfim, esse é uma das subtramas do livro. Outra subtrama se dá com um personagem chamado Musbrugger. Esse Musbrugger é um assassino, ele assassinou uma prostituta. Faça uma análise psicológica dele e observa-se que ele não é um personagem propriamente normal, assim, ele é um pouco alienado, vamos dizer. Aí mostra um pouquinho da infância dele, de abandono, de pobreza, de privações, de uma série de dificuldades que vão acabar, vamos dizer assim, contribuindo para aquela trajetória infausta que ele teve. E o Ulrich, que não é aferrado a nada, não é apegado a nada, que não tem absolutamente nenhuma ideia fixa ao qual, vamos dizer assim, se desenvolver, que não tem emprego, que, enfim, é um homem desagregado, né, esse homem sem qualidades, ele fixa na ideia a cabeça de impedir que esse Musbrugger seja executado, né, porque esse Musbrugger ele foi condenado, passou por um julgamento, percebe-se que ele não é 100% normal, mas também percebe-se que ele não é completamente doido, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia das consequências do assassinato, então ele é condenado à morte. E o Ulrich se fixa, não, tem que impedir esse cara de ser executado. Então no momento inicial do livro, ele fica ali tentando articular, tentando com uns e outros, pessoas mais ou menos poderosas conforme o caso, ele tenta agir para impedir essa execução, para que o personagem fique apenas preso, e depois a própria Clarice, que também é uma espécie de pequena burguesa que sem ter o que fazer, se aferra nessa ideia de maneira assim dramática. Isso passa a ter uma importância na vida dela extrema, né? Como se ela não tivesse mais nada para fazer, nada para pensar, então se fixa nessa ideia como uma espécie de fetiche, assim. E esse debate, né, que se dá sobre Musbrugger, você vê bem assim, essa espécie de romantismo pequeno burguês, né? Você não jamais se apegaria a esse tipo de caso num país como o Brasil, com a quantidade de assassinatos que ocorrem aqui, né? Mas como lá era uma coisa mais rara, fica essa coisinha, sabe, esse fetiche que eles vão ficar debatendo, que eles vão ficar analisando, que eles tomam para si como uma espécie de mote de vida. Outra subtrama se dá com o Ulrich e uma mulher chamada Gerda. Essa Gerda, ela está um pouco perdida, ela é um pouco mais jovem que o Ulrich, tem alguma pretensão, tanto ela quanto a família, que o Ulrich tentasse casar com ela. E aí, na medida em que o Ulrich não pede, né, porque ele não se apega a nada, como eu disse, ele é bem niilista, ela começa a se relacionar quase como para fazer uma vingancinha contra ele com um sujeito chamado Hans. E esse Hans tem alguns amigos, eles são antissemitas e ficam lá arrumando aqueles argumentos, sabe, absolutamente falaciosos para justificar o pensamento deles. E naturalmente o pai dessa menina, ele vai se indignar com isso porque ele é judeu. Então imagina que a filha está se relacionando, não é bem um namoro, né, mas é um relacionamento próximo de amizade, com um cara que é antissemita, sendo o pai um judeu. Quer dizer, naturalmente isso não pode estar correto, né? E o Ulrich, ele também vai, vamos dizer assim, junto a esses jovens, mas ele não vai, vamos
vamos dizer assim, para esclarecer, sabe, ele vai ter debates, ele vai analisar, ele não tem assim uma interseção profunda e, vamos dizer assim, tão dura e tão cortante como o próprio pai dela esperava que ele teria. Por fim, a última grande trama do livro se dá na segunda parte, quando o pai do Urish falece. Não é contar aqui muita coisa muito importante, porque não é um personagem relevante no livro, ele só tinha aparecido lá no início dele. Então, o pai do Urish falece e ele tem que ir cuidar do velório, cuidar das questões sucessórias, e ele vai ter contato com a irmã, chamada Agatha. E essa irmã vamos dizer assim, um personagem obscuro, até para ele mesmo, porque ele teve pouquíssimo contato ao longo de sua vida com essa Agatha. Por quê? Porque a mãe deles morreu quando eles eram muito jovens, e por conta disso, o pai deles, sem ter condições assim, de cuidar das crianças e tal, ele manda os dois para internatos diferentes. Uma vai estudar em uma escola, o Urish vai estudar em outra, então eles só se viam nos momentos das férias. E ainda assim, era por poucos dias, porque o Urish era um aluno meio indisciplinado, então ele ficava às vezes de provas finais, ou seja, as férias dele eram mais curtas, então ele só via a Agatha por pouquíssimos dias por ano. Então eles eram absolutamente estranhos. Aí depois ela se casou, quer dizer, ele não teve contato mais nenhum com ela, absolutamente nenhum. O marido dela faleceu, e era esse marido que ela efetivamente gostava. Aí ela veio se casar com uma segunda pessoa, mas ela não gostava muito dessa segunda pessoa, e por conta ali do acontecimento, da morte do pai, ela tem um contato ali com o Urish e resolve assim, eu não vou voltar pro meu marido mais não, eu vou embora, vou sair de casa, e aí ela passa a morar com o Urish. E aí, essa narrativa entre os dois vai se desdobrar imensamente naquela que é a segunda parte da obra. Então, explicado um pouquinho como é a narrativa e o que se destaca nesse livro. Se destaca são as análises de cunho psicológico e filosófico que são feitas ao longo dele. Se debate de maneira muito aprofundada sobre os mais variados assuntos, sobre amor, sobre arte, sobre a morte, sobre a vida. Em resumo, é um debate amplo, complexo, profundo, muitas vezes em altíssimo nível, principalmente a primeira parte, a segunda eu acho que cai um pouco, mas a primeira parte em altíssimo nível. E em resumo, é um debate sobre a vida, que a nobreza, a burguesada, né, e a burguesia que se remete ali àqueles ideais nobres que ela também admira, ou seja, já aquela mescla, né, entre um e outro, entre nobreza e burguesia, que vão tentar compreender o sentido da vida e dar alguma razão a ela. É interessante que o livro não há absolutamente nenhum diálogo normal, nenhum diálogo prosaico. Ao contrário, todos os diálogos são grandiloquentes, são hiperbólicos, são extremados, os personagens querendo, sabe, apreender o mundo inteiro. Ele é um livro hiperbólico, vamos dizer assim. Parece que os personagens saíram da ágora ateniense, passaram num consultório de psicologia e caíram direto nas páginas do livro. Então se apresenta aqui nessa obra as reminiscências, sabe, de um mundo antigo, de uma nobreza que se espedaça, que é substituída progressivamente por novos ideais, os ideais da burguesia, que, claro, essa nobreza vê com absoluto menoscabo, né, com absoluto desprezo, ela se vê substituída por aqueles ideais de consumismo, mercantilismo, produtividade, né, dinheiro, etc. E ela, claro, nobreza, idealiza seus próprios ideais de bravura, de nobreza, de honradez, de civilidade, de cultura, etc. Então você vê assim aquele último suspiro de um mundo que está sendo substituído, de um mundo que está sendo espedaçado, que está sendo transformado para uma nova formação sociometabólica do capital. Dessa maneira, o que acontece no livro é um debate entre personagens, vamos dizer assim, mais vinculados à nobreza, alguns mais vinculados à burguesia, de modo que eles ficam, vamos dizer assim, de um lado para o outro, entre nobreza e burguesia. Em nenhum momento há a visão da classe trabalhadora. Muito ao contrário, parece que ela inexiste, parece que quem cria o mundo, quem fabrica o mundo, o fato de que a casa todo dia está limpa, quem é que fez? Não é ninguém, é uma coisa assim, vamos dizer, absolutamente escamoteada. Quando aparece um ou outro personagem que são da classe trabalhadora, eles são, vamos dizer assim, conscritos a ficarem com a visão da burguesia ou da nobreza burguesada, ou da burguesia, vamos dizer assim, um pouquinho mais nobre. E ao adotar essa perspectiva, acaba ficando assim uma espécie de mescla, né, de alienação, de frivolidade, de coquetismo, snob, sabe? Está sendo a iminência de uma guerra, né? O livro está se passando ali em 1914, no ano da eclosão da Primeira Guerra Mundial, e ninguém sabe de nada que está acontecendo. Bem, esse não é o primeiro nem o último livro a destacar a influência do Goethe na cultura germânica, né? Na Áustria compartilha ali, né? Eles falam até o mesmo idioma. E normalmente nós estudamos, né? Temos a oportunidade de estudar duas grandes revoluções
revoluções, né? A francesa e a inglesa. A substituição da nobreza francesa pela burguesia, ela é uma substituição violenta, né? Muito famosa pela Revolução de 1789, enquanto que a Revolução do Cromwell, feita algumas décadas antes na Inglaterra, ela foi mais pacífica, né? Ela empalmou o poder político e manteve a nobreza apenas como uma espécie de liderança ornamental. E os outros países, né? Então aqui a gente tem uma espécie de conhecimento do que ocorreu no Império Austro-Húngaro, né? Que, aliás, foi de onde vieram meus antepassados, né? Meus antepassados vieram daquilo que era o Império Austro-Húngaro. Meu bisavô se classificava como austríaco, apesar de a região exatamente onde ele vivia hoje ser a Itália, que de quando término da Primeira Guerra Mundial, foi um império que se esfacelou, e não só entre Áustria e Hungria, variados países ficaram com parcelas do território do Império Austro-Húngaro. Esse livro, O Homem Sem Qualidades, como ele é muito extenso, trata de muitos temas, ele vai rememorar uma série de outras obras que nós tivemos a oportunidade de ler. Por exemplo, O Quarteto de Alexandria, de Lawrence Durrell. Aliás, um livro que deveria ter uma fama muito maior do que tem aqui no Brasil, acho que está até fora do catálogo. Talvez algum dia eu elabore um vídeo aqui sobre essa obra. Se alguém quiser aqui conhecer um pouquinho mais, fala aí, porque eu já li há alguns anos, mas gostaria de tratar, porque merece muito mais fama do que tem, porque são livros extremamente densos, da mesma maneira que esse aqui, tem análise de cunho psicológico muito bem elaboradas, da mesma maneira que esse aqui, e também da mesma maneira que O Homem Sem Qualidades. Vamos dizer assim, existe uma trama na frente, vamos dizer assim, de intrigas, traições, relacionamentos, mas por trás dos panos existem assuntos mais sérios, mais completos, mais severos, mais drásticos, sendo debatidos e decididos, né? Enquanto que você pensa que ali há uma espécie de cortina de fumaça, né? Existe ali uma espuma por cima que você parece que está presa nela, mas ali por baixo, né, por baixo do oceano, há assuntos mais sérios sendo tratados. Claro, essa obra vai lembrar imensamente Friedrich Nietzsche, né, esse importante filósofo nihilista, e também racionalista, apesar de a escola de Frankfurt viver passando pano para ele, né? Aliás, eu gostaria de algum dia, se eu for julgado por um juiz, ser julgado com a mesma condescendência, com a mesma complacência que a escola de Frankfurt tem para com Nietzsche. Olha, vão passar pano assim no inferno, viu? Então, lembra tanto pela influência, né, do Nietzsche, da filosofia do Nietzsche, quanto porque a estrutura de alguns livros do Nietzsche, principalmente os romances, tais como Assim Falou Zaratustra, é uma estrutura, vamos dizer assim, que a narrativa ela tem que se adequar às ideias que vão ser expostas. No caso do Nietzsche, parece que ele tem uma série de aforismos que ele, eu quero passar esse aforismo. Eu vou ter que dar um jeito da minha narrativa se encaixar para que esses aforismos sejam expostos. Enquanto que aqui, no Homem Sem Qualidades, eu tenho alguns debates para serem realizados e eu vou ter que fazer alguma coisa para que esses debates sejam, vamos dizer, eles consigam se encaixar na narrativa. Ele também vai lembrar o Silmarillion, do Tolkien, e alguém pode até se espantar, meu Deus, mas o Silmarillion, o que tem a ver? Um livro de anões, elfos, orcs? Mas ele vai lembrar porque nesse livro do Tolkien, parece que a jornada ela importa mais do que o próprio final dela, né? Então os personagens eles têm uma importância secundária em relação à jornada em si, e nesse livro acontece a mesma coisa. Outros livros que eles vão que o Homem Sem Qualidades vai lembrar é tanto a série do Proust chamada Em Busca do Tempo Perdido, quanto a Montanha Mágica do Thomas Mann. Por quê? Porque também se faz análises psicológicas de cunho muito agudo nesses livros, muito específicos, muito elaborados. É claro que no livro do Proust o foco é a memória, né? Aquele evolver da memória, aquele desenrolar daquele novelo da memória, que quando você desconstitui aquelas reminiscências, quando você vai compreendendo, você também vai se compreendendo mais e mais. À medida que você estuda e analisa, você se compreende, a sua história é aquilo que você é, essa relação intrínseca, né, dialética entre aquilo que você passou e aquilo que você é nos dias de hoje, bem como, claro, na Montanha Mágica, aí já lembrando mais a estrutura dos debates, né, também, claro, o fato de serem calhamaços, mas a estrutura dos debates, no caso lá entre aquele jesuíta e o maçom, de um crédulo e um incrédulo, e no caso aqui do Homem Sem Qualidades, também se repete essa estrutura de debate quase no livro inteiro. Também vai lembrar o Jean-Paul Sartre, especialmente, por exemplo, o livro A Náusea. Por quê? A Náusea? Porque há uma análise de cunho psicológico e filosófico no meio do livro, né? Com a grave diferença, vamos dizer assim, que o Jean-Paul Sartre ele era um grande romancista, com livros tais como a trilogia Os Caminhos da Liberdade, a própria Náusea, dentre vários outros, mas ele também era um filósofo de peso, né? O maior nome do existencialismo, né? Eu vou deixar aqui várias obras que eu já pude ler a respeito do Sartre. Ele tem obras brilhantes, obras muito importantes, tais como
Ser o Nada, Crítica da Razão Dialética, etc., que compõe uma das páginas mais importantes da filosofia do século XX. É diferente do Musil, que estudou filosofia, né, doutorou-se em filosofia, mas não era um filósofo conhecido nem importante. Outro livro que a gente rememora quando lê esta obra é o Lolita, do Vladimir Nabokov. Isso porque ele também vai tratar, nesse livro do Musil, de um tema, vamos dizer assim, um tanto quanto delicado, um tanto quanto incômodo para o leitor. Nesse caso, ao invés de ser a pedofilia, como era no caso do Lolita, nesse caso aqui é o incesto. E é um incesto um tanto quanto platônico, mas ele chega a te perturbar um pouco as ideias, vamos dizer assim. E, aproveitando que estamos falando do Platão, de fato ele também vai lembrar os escritos do Platão, né, mas diferentemente dos escritos do grande filósofo grego, que, vamos dizer, tinha aquele alter ego dele, que era o Sócrates, deslindando aquilo que era a ideia correta. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui as ideias elas são debatidas e não há necessariamente um certo e errado. Há uma contraposição o tempo todo entre uma ideia ou outra e você pode concordar com uma ou outra a depender do personagem, a depender da ideia debatida. Por fim, o último livro que eu acho que me lembrou bastante foi um livro que parece também não tem vínculo nenhum com essa obra, que se chama Garotos Incríveis, do Michael Chabon. E esse lembra um tanto quanto porque nesse livro, aliás também muito interessante, muito engraçado e pouco conhecido aqui no Brasil, merecia um pouquinho mais de fama esse livro. E ele é um livro extremamente cômico e o personagem principal desse livro, Garotos Incríveis, ele é engraçado porque ele é um personagem que ele faz uma coisa, dá errado, e aí não, ele tem que fazer alguma coisa para sair daquela encalacrada. Resultado, ele toma uma ação que piora ainda tudo, aí aquilo gera um caos na vida dele, aí depois de, então, agora ele vai ter que tomar, assim, dar um basta, aí não, ele toma outra ação que piora ainda mais, então ele vai, né, se encalacrando cada vez mais ao longo do livro. É um livro muito cômico, muito engraçado. E enquanto que o personagem principal aqui do livro Homem Sem Qualidades, que é o Urich, ele também, vamos dizer assim, margeia esses momentos, vamos dizer assim, extremamente problemáticos, em que ele seria encalacrado de uma maneira assim absurda. Mas diferentemente, né, do personagem lá do outro livro, ele margeia, bate na trave e sai. Né? Parece assim que ele dá a seta para entrar, diminui a velocidade, começa a virar o volante para entrar e se encalacrar no problema, aí ele desiste na última hora e segue reto. Então ele faz isso várias vezes, acabou me lembrando o outro personagem pela ação inversa, de bater na trave e quase entrar em grave problema, mas acabar se livrando deles. Então, algumas características que eu já destaquei, mas gostaria de reiterar: a importância do niilismo nesse livro, o fato de a primeira parte, especialmente até ali a página 580, ser um debate de nível mais elevado, né? Nas páginas finais da primeira parte o nível já cai um pouco, a narrativa toma mais importância na segunda parte, então cai um pouquinho a qualidade do debate psicológico, a influência do Nietzsche cai também, né? E ela fica mais sutil, ela está lá, mas ela fica um pouquinho mais sutil. Eu acho que o fato o tanto que o niilismo e o irracionalismo contribuíram para a eclosão das guerras, eu acho que acaba ficando evidente, uma espécie assim, sem querer, ele acaba dando razão a uma visão, por exemplo, do Lukács em A Destruição da Razão. Não sei se está dando para mostrar aí no vídeo, está ali na ponta, um livro que pretendo ler como antes eu consiga, e demonstra-se assim, a influência da psicologia, especialmente. A psicanálise ela não aparece no livro, quando aparece ela é bem caricaturizada, assim. Lembrando que o Freud também era austríaco, mas fica claro que o Musil não converge muito com esse tipo de pensamento. E uma curiosidade, né, interessante, que a Áustria ela participou da Segunda Guerra Mundial, participou do lado que foi derrotado, né, e o Brasil participou do lado vencedor. E o Brasil foi convidado a ser uma potência ocupante da Áustria. Né, ele acabou não aceitando o convite, não quis se tornar uma potência ocupante, o que vários pensadores imaginaram em várias épocas que isso foi um erro geoestratégico, né? Porque você estaria exercendo uma espécie de poder, de influência em outro continente, mas enfim, depois do que aconteceu no Haiti, aquela tragédia que só saiu monstro daquele lugar, eu acho que foi o melhor que pôde acontecer para o Brasil não ter participado dessa ocupação, mas, claro, destacando que isso foi depois da Segunda Guerra Mundial e no livro aqui se trata da iminência da Primeira Guerra Mundial. E, aliás, o clímax do livro, o que o autor não conseguiu escrever, ele dar-se-ia na Primeira Guerra Mundial. Todo o final do livro dar-se-ia junto com a eclosão da guerra. Há uma passagem do livro que eu acho que é interessante lê-la aqui, porque ela é exatamente o inverso do que o próprio livro fez ao longo de toda a obra. A antiga máxima austríaca de que o cidadão não deve refletir sobre todas as coisas tinha razão. Raramente nasce disso algo de bom, salvo a fácil arrogância. Bem, o livro é o inverso disso, chega a ser até interessante. O livro, a quantidade de debates, de análises, vamos dizer, de reflexões, ela é tão grande, ela é tão extremada, que parece assim que há uma desconexão entre reflexão e ação. Há um momento
no capítulo 14 do livro 2, que eu acho que é interessante destacar. Eles estão na casa de um determinado personagem e, de repente, um pretenso marginalzinho, ele entra no quintal deles e se esconde atrás de uma árvore com o intuito de atacar alguma transeunte que estivesse passando. E aí o que acontece? São 4 personagens, os 4 ficam paralisados, olhando fixamente, né, ali, vamos dizer assim, para o bandido, e cada um fica refletindo, pensando, imaginando alguma coisa, e nenhum dos 4 consegue tomar ação nenhuma. Eu acho que é um belo resumo do livro. É uma espécie, sabe, de masturbação intelectual. Eles não conseguem sair, não conseguem agir, eles não conseguem dar vazão à sua reflexão. E aquele momento específico, né, deles 4 olhando, cada um refletindo e pensando, sabe? E, sabe, sem um vínculo, parece uma coisa muito abstrata, muito, sabe, muito descolada do mundo real. E eu acho que esse capítulo evidenciou bem isso. Essa espécie de hipertrofia da reflexão, sabe? E nesse momento nós estamos, assim, vamos dizer, margeando aquilo que é o ponto extremamente positivo e o extremamente negativo do livro. Isso porque quando o debate se dá em alto nível, essas reflexões são muito atraentes, muito inteligentes. Vocês vão poder observar nos trechos que eu deixarei aqui selecionados aqui embaixo, né, do blog. São trechos muito interessantes, muito inteligentes, muito argutos, que estão no ápice, né, estão no fastígio daquilo que a literatura pôde prover no século XX. São realmente vários trechos muito brilhantes. Em compensação, às vezes, são discussões que saem do nada para chegar a lugar nenhum. Os personagens, sabe, claudicantes, personagens muito aburguesados, muito aquela sem ação. Parece uma partida de tênis em que você tá ali tocando a bolinha para um lado e para o outro. Então são os debates, né? Estão lá, aqueles debates, A, B. De repente, quando a bolinha veio pra cá, esse personagem que seria o A, ele trocou. Aí o B bateu e quando chegou aqui, eles continuaram batendo. Trocaram os personagens, mas o jogo é o mais importante. Então você nem percebe, sabe? Continuou ali aquela troca de bolinha para um lado e para o outro, aquela partida de tênis, mas antes era A e B, mas depois já passou para C e D, depois já passou para E e F, e você nem percebeu. E por quê? Porque os personagens não são tão distintos entre si. Entendeu? Eles são muito próximos, muito parecidos às vezes. Como a análise psicológica ela é mais importante do que a narrativa, às vezes os personagens se parecem demais, o que não é particularmente um ponto favorável. Os personagens têm que se distanciar entre si. Não pode ser sempre o autor parecendo que o autor está falando na primeira pessoa. Entendeu? Isso vai ficar, vamos dizer assim, de maneira irretorquível no final do livro, quando a irmã do Ulrich, a Clarice, ela encontra um diário do Ulrich em que ele vai elaborando uma série de ideias soltas, eventualmente mais conectadas, eventualmente não, sobre uma série de assuntos. Parece ali que o autor, vamos dizer, agora eu cansei de tentar inserir uma narrativa aqui para fingir que eu quero fazer um debate, para fingir... Nada, eu quero só largar minhas ideias aqui. Então se você vê assim, que esse ponto forte e o ponto frágil do livro simultaneamente, as análises psicológicas, né, que às vezes em um livro de ficção elas ficam, vamos dizer assim, de certa maneira problemáticas. Há um livro do Marx em que ele trata uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a burguesia alemã, na medida em que não tinha um desenvolvimento técnico e científico para empreender as mudanças que a burguesia belga, que a burguesia inglesa, etc., empreenderam e fizeram a Revolução Industrial, então a burguesia alemã ela levou esse desenvolvimento para o campo das ideias, né, notoriamente com Kant e especialmente com Hegel. Né? E esse livro aqui parece isso, né? Assim, é você elevar as ideias a um nível muito abstrato, muito elevado, sem o alívio da ação, entendeu? Eles ficam nessa masturbação intelectual ao longo do livro o tempo todo. E, já que a gente falou de Marx, alguns autores, alguns estudiosos, até bem conhecedores da obra de Marx, eles vão compreender que o Marx jamais conseguiria terminar o segundo e o terceiro volumes do Capital. Isso, aliás, naquele belo filme, O Jovem Marx, ele fala isso no final do filme, né, o diretor. Eu não concordo muito com essa ideia. Por que eles pensavam isso? Porque como o tema a ser estudado pelo Marx, que é o capitalismo, ele sempre muda um pouquinho, e o Marx sempre teria, portanto, mais material para estudar, mais alguma coisa para avaliar, parece que ele nunca conseguiria terminar a obra, porque o seu tema de estudo ele é interminável. Eu não concordo bem com essa análise, mas para esse livro aqui do Musil, eu acho que isso cabe, porque o Musil estava estudando mais temas, ele estava estudando mais elementos, havia, vamos dizer assim, quando você parte para a ideia de que o mais importante na obra é a análise de determinados argumentos, determinados debates filosóficos, muito mais do que a narrativa ela não vai ter fim. Você pode debater para sempre. Sempre haverá novos elementos, novos assuntos, novas temáticas, novas abordagens a serem estudadas. Para quem leu aqui O Senhor dos Anéis, né, lembrando aqui um outro livro, parece que às vezes os personagens ali eles estão numa espécie de debate, né? Parece que não vai terminar nunca. Outro ponto a se destacar é que mesmo que a gente saiba desde o início que o livro não tem fim, é fato que quando a gente chega no final e
tem aquele corte assim bem abrupto, né, que a história termina sem final, há uma pequena decepção. A narrativa ela não era tão importante quanto as análises, mas assim, você se sente assim com aquele ressaibo amargo na boca. Agora eu vou ler aqui alguns trechos da obra para vocês compreenderem como o niilismo e o irracionalismo nietzschiano são importantes nessa obra, e depois um contraponto para mostrar como qual é o limite dessa filosofia. Mas foi exatamente nos anos que o deviam ter estimulado que lhe aconteceu algo singular. Ele não era filósofo. Filósofos são déspotas que não dispõem de nenhum exército, por isso submetem o mundo todo, encerrando-o num sistema. Provavelmente por isso, nos tempos dos tiranos, houve grandes filósofos, enquanto nos tempos de civilização mais avançada e democrática não se consegue produzir nenhuma filosofia convincente. Pelo menos isso se deduz das lamentações que se ouvem a respeito. Por isso hoje se fala tanto em filosofia, que só em armazéns ainda se pode comprar alguma coisa sem filosofia de vida, mas ao mesmo tempo reina desconfiança em relação às grandes filosofias. Simplesmente as consideramos impossíveis, e Ulrich não estava livre disso. Sim, baseado em suas experiências científicas, até ironizava um pouco a filosofia. Era isso que orientava seu comportamento, de modo que tudo o que via o levava à reflexão, mas, ao mesmo tempo, ele tinha receio de pensar demais. Vejam a carga de niilismo e de irracionalismo nessa passagem. Mas vamos para outra. Abre aspas de novo. Respondi que a concretização sempre me atrai menos do que o não realizado. Veja bem como é que é a masturbação intelectual aqui, como é que ela é bem elaborada. Voltando, não me refiro apenas ao futuro, mas também ao passado e ao omitido. Cada vez que realizamos parcialmente uma ideia, esquecemos de realizar o resto dela, entretidos na alegria pelo que já fizemos. Parece-me que esta é a nossa história. Em geral, grandes instituições são ideias fracassadas. De resto, grandes pessoas também são assim. Foi isso que eu lhe disse. Tratava-se, de certa forma, de uma diferença na direção da nossa perspectiva. Fecha aspas. Mais uma passagem aqui que eu acho imprescindível destacar. Mas não temos tanto interesse quanto você em procurar uma síntese. Os esforços passados nos levaram a uma regressão. Imagina o que acontece hoje em dia. Quando um homem importante coloca uma ideia no mundo, ela é imediatamente submetida a um processo de distribuição que consta de simpatia e repulsa. Primeiro, os admiradores arrancam grandes nacos que mais lhe agradam e devoram o seu mestre como raposas devoram carniça. Depois, os adversários eliminam os pontos fracos e, em breve, de toda a façanha, nada sobra senão uma provisão dos aforismos dos quais amigos e inimigos se servem. O resultado é uma ambiguidade generalizada. Não existe um sim no qual não se possa pendurar um não. Você pode fazer o que quiser, sempre encontrará 20 das mais belas ideias a favor e, se procurar, 20 contra. Seria de acreditar que é como no amor, no ódio e na fome. O gosto tem de ser diferente para todos terem sua parcela. Fecha aspas. Bem, você vê a carga de niilismo puro, né? O fato de ele preferir, portanto, então que não se faça nada, né? Se nenhuma ideia possa ser aplicada de nenhuma maneira, então é melhor ficar como eu reitero, na masturbação intelectual que ele ficou no livro inteiro. Eu acho que é muito interessante ler uma passagem aqui da obra Defesa do Marxismo, do comunista peruano José Carlos Mariátegui. É muito interessante a resposta, eu acho que vamos dizer, desmonta, né? Ou estraçalha, por assim dizer, todo o niilismo que é defendido nesse livro e o niilismo em outras obras também, inclusive a de Nietzsche. Vamos lá, o escrito de Mariátegui, abre aspas. A heresia individual é infecunda. Em geral, a sorte da heresia depende de seus elementos ou de suas possibilidades de se tornar dogma, de se incorporar num dogma. O dogma é entendido aqui como a doutrina de uma transformação histórica e, assim, enquanto a transformação se opera, isto é, enquanto ele não se torna um arquivo ou um código de uma ideologia do passado, nada garante como dogma a liberdade criadora, a função germinal do pensamento. Em sua especulação, o intelectual precisa se apoiar em uma crença, em um princípio que faça dele um fator da história e do progresso. É nesse instante que sua potência de criação pode trabalhar com a máxima liberdade permitida para o seu tempo. Scholl tem essa intuição quando diz: Karl Marx fez de mim um homem, o socialismo fez de mim um homem. O dogma não impediu que Dante, em sua época, fosse um dos maiores poetas de todos os tempos. O dogma, se assim prefere chamá-lo, ampliando a acepção do termo, não impediu que Lenin fosse um dos maiores revolucionários e um dos maiores estadistas.
Um dogmático como Marx ou como Engels influi nos acontecimentos e nas ideias mais do que qualquer grande herético ou qualquer grande nihilista. Somente esse fator deveria anular toda a apreensão e todo o temor em relação à limitação do dogmático. A posição marxista, para o intelectual contemporâneo, não é utopismo, mas sim a única posição que oferece uma via de liberdade e avanço. O dogma tem a utilidade de um roteiro, de uma carta geográfica. É a única garantia de não se repetir duas vezes o mesmo percurso com a ilusão de estar avançando e de não ficar preso por falta de informação em nenhum caminho sem saída. O livre pensador, em geral, resolutamente se condena à mais estreita das servidões. Sua especulação rodopia a uma velocidade louca, mas inútil, em torno de um ponto fixo. O dogma não é um itinerário, mas uma bússola na viagem. Para pensar com liberdade, a primeira condição é abandonar a preocupação com a liberdade absoluta. O pensamento tem uma necessidade estrita de rumo e de objeto. Pensar corretamente é, em grande medida, uma questão de rumo e de órbita. Então, para fazer um balanço final desse livro, esse livro é muito interessante, é muito bom, as análises são muito agudas, ele tem os seus limites que eu pude destacar aqui ao longo desse vídeo. Então, vamos dizer assim, é uma obra complexa, intelectualizada, que vale a pena ser lida, mas assim, por ela tratar de temas que são bem aprofundados, que são bem elaborados, vamos dizer assim, que é para um leitor mais calejado, para um leitor mais experiente, né? Eu posso parafrasear a Leila Diniz e dizer que é um livro para todos, mas não é um livro para qualquer um. Bem, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece alguma obra do Robert Musil? Concordou com a ideia que aqui foi exposta? Já teve a oportunidade de ler esse livro? Discordou do que eu falei aqui? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! Papai tá gravando o vídeo aqui, tá bom? Vou encostar aqui, tá? Pronto, vamos lá tomar banho, mamãe vai dar banho em vocês. É o microfone, tá gravando, você tá saindo aqui. Tá bom? Vamos lá, com a sua mãe. Tchau, Vit, espero que você me grava, tá? Tá bom. Eu retornei pro microfone gravar. Tá.